Boa noite. Boa noite. E no programa de hoje, nós iremos falar sobre Macaco louco foge do zoológico após o funcionário ter deixado a porta aberta. mulheres que se beber no meio da rua, numa avenida muito movimentada em São Paulo. E hoje, o nosso principal assunto do programa, iremos falar sobre a Guerra das Correntes. Então, a Guerra das Correntes foi uma disputa que envolveu George Whitehouse e Thomas Edison, que ocorreu nas últimas décadas do século XIX. Os dois tornaram-se adversários devido à campanha publicitária de Edison pela utilização de corrente para a distribuição de eletricidade. Em contraposição, a corrente alternada defendida por Whitehouse e Nikola Tesla. Enquanto Tesla acreditava que a corrente alternada, ou seja, aquela considerada mais eficiente para transmitir a corrente elétrica por longas distâncias, seria a melhor tecnologia jamais vista no âmbito da energia, Edison defendia a corrente contínua e fazia de tudo para impedir e desacreditar Tesla. Edison comandou campanhas para desencorajar o uso da energia apresentada por Tesla, divulgando notícias de acidentes fatais que teriam ocorrido pelo uso da corrente alternada. Também teve a ideia de utilizar esse tipo de energia para manchar a imagem de seu rival, na execução de animais de pequeno e grande porte. E para nos explicar melhor sobre a Guerra das Correntes, a gente trouxe um físico, nosso convidado, Benjamin Button. Bora lá conhecer o Benjamin? Boa noite, Benjamin. Boa noite, Benjamin. Boa noite, tudo Bom? certinho? Bom, estamos aqui com o nosso ilustre convidado, Benjamin Button. Muito obrigado, amigo, pelo seu convite. A gente estava muito ansioso com a sua visita. O senhor é muito prestigiado. Bebê, é um prazer ter você aqui no nosso programa. Por favor, então, nos explique sobre as correntes, a sua pesquisa mais recente. As correntes elétricas em questão, a corrente contínua e a corrente alterada. Uma corrente elétrica só é considerada contínua quando não altera seu sentido, ou seja, é sempre positivo ou negativo. A maior parte dos circuitos elétricos trabalha com a corrente contínua, embora nem todas tenham o mesmo rendimento. Ela pode ser classificada por corrente contínua constante. É uma corrente contínua, será constante se seu gráfico for dado por um segmento da reta constante, ou seja, não é variável. Esse tipo de corrente é encontrado principalmente em pilhas e bateria. Corrente contínua alterada. Embora não altere seu sentido, esses tipos de corrente passam periodicamente por variações, não sendo necessariamente constantes entre duas medidas em diferentes intervalos de tempo. Essa forma de corrente pode ser alterada em circuitos retificadores e corrente alterada. A corrente alterada é diferente, pois, dependendo de forma como é gerada, está invertida periodicamente, ou seja, em momentos será positiva e repetida. Estourar Calma, bebê. Sei que é muita pessoa no nosso programa. Por favor. ao vivo. Tá ao vivo? Desculpa. O que é que passa? Isso acontece ultimamente, tem acontecido muito por as pessoas terem chegado a primeira vez aqui no programa e terem vergonha. Acho que essa primeira notícia, né, sua pesquisa recente. Por favor, continue. Continue, bebê. Retornando, fazendo com que os elétrons executem o movimento de vai e vem. Esse tipo de corrente é o que encontramos quando medimos a corrente elétrica residencial, ou seja, a corrente de tomadas, como botar o carregador, Claro. tomar um banho. Claro, tá cheiroso. E era isso aí. É isso mesmo? Pô, Bebê, muito obrigado pela sua visita. deixa o macaco colocou. É nóis, sabe sempre. Prazer ter você aqui no nosso programa. Tá? Espero Volte contar sempre. mais. Não, a gente vai contar mais com ele no nosso programa Com hoje, certeza. mais participações, mas o senhor volta daqui a O daqui povo uns do Sul minutos. fica muito orgulhoso de ter um físico como você, Certo? gaúcho, aqui no nosso Brasil. Muito obrigado, bebê. Muito obrigado. Vá com Deus. Obrigado. De volta ao programa. Hoje conseguimos mais um historiador da física. Ele, Guilherme Assado. Pode entrar, Guilherme Assado. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado por Muito ter obrigado. aceitado o nosso convite. Muito obrigado pela sua A ajuda. gente sabe que o senhor é um pesquisador muito vívido com a história de Nikola Tesla, a Guerra das Correntes, Thomas Edison. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer é todo meu. É um prazer enorme ter você aqui no nosso programa. É um historiador tão importante quanto você na física. Tá fazendo uma grande revolução na história atual. Os estudantes levam você muito como referência, né, até para a prova de Enem, URGS, ultimamente. E eu pergunto para você, como você se sente, né, sendo tão importante na física atualmente? O que isso é realmente para você na sua vida? Uma coisa muito boa. Eu gosto de ajudar na pesquisa, para quem precisa da pesquisa, está precisando, no colégio ou na faculdade até.
Gosto de ajudar as pessoas. Eu achei muito bonito o senhor dedicar metade da sua vida em relação a Nikola Tesla, Edison, Guerra das Correntes. Eu achei muito bacana. Muito obrigado. E, por favor, então, o senhor pode nos explicar como era a inimizade deles? A inimizade entre Tesla e Edison já durava um bom tempo e era bastante pessoal. Tudo começou quando Tesla entrou para a companhia de iluminação Edison. Sim, sim. No ano de 1982, ele trabalhou até 1985. Trabalhando pessoalmente com o patrão dele, nos 2 últimos anos, em 1975, ele apresentou o seu revolucionário projeto de motor de corrente alternada, junto a um novo esquema de geração e distribuição para seu patrão. E como eu posso falar para vocês, o patrão dele não gostou muito da ideia. Daí ele rejeitou. Sim. Então ali já começou a inimizade. É importante ressaltar, né, como a gente vem falando ao vivo, a importância de Chris Tesla e Edison nessa história Da Guerra das Correntes. Guerra das Correntes, porque é um assunto muito importante que cai muito no Enem hoje em dia. É um dos assuntos mais importantes dentro da física. Não só também pela prova, mas sim pelo conhecimento das Com pessoas. certeza. O programa está de volta. Assado, em 1886 foi o estopim da inimizade dos grandes físicos, né, Tesla e Edison. O que aconteceu nesse ano? Não, muito bem. Em 1876, Edison ofereceu a Tesla $50 mil se conseguisse melhorar sua pesquisa de geradores contínuos. Tesla trabalhou obsessivamente e entregou os resultados. Quando quis cobrar a fatura, Edison riu da cara de seu empregado. Logo em seguida, lhe deu a carta de demissão. E então, a amizade acabou ali. Assado, uma questão que vem chamando muita atenção nos últimos dias aí dos estudantes, que foram perguntas alternadas que nós pegamos no nosso Twitter. É porque a gente selecionou, a gente botou uma campanha para fazer uma pergunta para o senhor. E Nossa, muitas Twitter. pessoas mandaram com essa dúvida. É. E a gente está aqui e vai comentá-la com o senhor para ver se o senhor consegue responder e tirar essa dúvida do nosso público. A nossa primeira dúvida: qual a relação de Edison com Westinghouse? Bom, Edison estava muito preocupado com a participação de Westinghouse. Ele era um concorrente direto nos negócios. George Westinghouse havia sido um pioneiro como é que eu posso dizer? Na divisão de distribuição de sistemas de eletricidade de corrente alternada. No caso, ele batia de frente com... Competia, né? A rivalidade entre os dois era muito grande. Isso, exatamente. Entendi. Certo. Então, esperamos que com essa dúvida nosso público esteja Preparado, né, para a prova de física. E não só preparado, mas como tenham matado um coelho com uma cajadada da sua. De volta ao programa, mais uma vez com o nosso físico e comentarista de física, historiador Assado, Guilherme Assado. Mais uma pergunta. Vamos lá para mais uma pergunta. Feita pelo nosso quadro. Faça você também, só para fazer a publicidade. Claro. Hashtag Questiona vestibular. Questiona Vestibular 2019 no E vamos- nosso Twitter, que é o @Povo do Sul _RS. Vamos para mais uma pergunta. Essa pergunta foi feita pelo Arnaldinho _ Ousado, tá? ótimo nome. Vamos lá. Qual o principal benefício que Tesla trouxe para o trabalho de Westinghouse? Bom, Tesla, que é o ex-funcionário de Edison, deixou o sistema de Westinghouse mais acessível ao criar algumas melhorias. O primeiro motor de corrente alternada, eficiente o bastante para ser usado nas indústrias. Por mais que o dinheiro seja o foco por trás da corrente alternada, Westinghouse é raramente lembrado nessa disputa. Sim. É interessante, Interessante. lembrar também, né, ML. Passado, por favor. Eu acabo de receber uma informação que o senhor está concluindo uma pesquisa sobre a cadeira de eletricidade. Exatamente. O senhor poderia fazer algum comentário, alguma coisa do tipo para nos dar uma palhinha de como está ficando para os estudantes também? Então, Claro. porque vários estudantes, tipo o Antoninho Ousado, mandaram essa pergunta para nós. E eu também digo que é uma particularidade minha, não sei se é do senhor Argilo. Eu fico muito interessado nesse assunto, né? Os estudantes também se interessam demais. E eu acho que é bom o senhor não
Não falaram tudo, mas uma palhinha pra gente ver como é que tá a cadeira ficando. elétrica a gente acompanha em grandes momentos, né? Como no filme A Espera de Milagre, onde é bem intenso esse assunto. Então nos diga aí, o que é a cadeira elétrica? E também, só para complementar, cadeira elétrica, que eu acredito que seja inventada pelo Nikola Tesla, foi, ainda é, até hoje, uma das principais causas de morte. Eu posso estar falando besteira, eu não sei, o senhor me corrige na sua pesquisa, mas uma coisa eu tenho certeza, foi e ainda é uma das principais causas de mortes, tanto nos Estados Unidos quanto em outros países. É completada, eu acho importante ressaltar, né, como essa, assim se podemos dizer, arma, né, cadeira elétrica, não sei se podemos usar como arma, tem sido discutido muito aqui no Brasil também. Em algumas, Exatamente, é um tema atual, né? O tema atual do presidente, né, o Bolsonaro, ele muito intenso com essas coisas de pena de morte, né, até castração química que vem sendo bastante falada, assim como a cadeira elétrica não pode fugir desse rumo. É bom a gente saber da onde vem, como funciona, e o que o senhor puder falar para nós vai agregar muito no conhecimento. Então, por favor. Bom, te corrigindo, ela não foi criada por Terra, ela foi criada por Edison. Ah, correto. E mas eu vou começar dando uma história. Depois da Guerra das Correntes, Edison esqueceu os experimentos com animais. Então ele teve a ideia de criar um dos instrumentos mais mortais da história, que é a cadeira elétrica. Quem ajudou ele foi seu amigo Harold. Ah, o Harold. A primeira cobaia foi o William, eu acho que, se eu não me engano, na minha pesquisa tá, é Kender, que foi condenado à morte por assassinato. Certo. A intenção era fazer a carga elétrica passar por dentro do corpo, interrompendo o ciclo vital da pessoa. Sim, acabando com a vida dela. Isso, exatamente. O interessante é que Edison era contra a pena de morte, e aí ele criou uma das coisas mais letais. As armas mais letais. Né? E ele era contra. Era. Pra você ver. É que hoje em dia, né, temos muitas ideias do que seria a pena de morte. No filme A Espera de Milagre conta essa história, né, É um filme bastante emocionante, né, bem famoso também. Nunca vi. Eu também não assisti ainda. É bala, é bala. Uma outra hora o senhor comente com nós, Claro, sim. relate e faça uma resenha sobre isso. Tranquilo. Por favor, se o senhor puder completar a pesquisa. Ela foi usada até em 2003 em prisões. Se eu não me engano, foi nos Estados Unidos e na Indonésia, as principais. Certo. Foi só nessa. Também me lembro que teve um brasileiro, não sei se foi exatamente por isso, posso estar falando besteira novamente, mas um brasileiro que tentou levar drogas para a Indonésia, ele não foi... Foi pra pena de morte essa... Ele foi morto? Sim. E foi pela cadeira elétrica, não me lembro. Foi cadeira elétrica. Porque hoje em dia a forma mais fácil que eles têm de matar uma pessoa é a cadeira elétrica. Né? É cadeira elétrica, com certeza. Infelizmente, né? Sim. É um meio que pessoalmente eu sou contra a pena de morte, eu não sei a opinião de vocês dois. Bom, eu já discordo um pouco, a cadeira elétrica está muito ultrapassada. Agora as melhores opções são as injeções fatais. Injeções fatais. Eutanásia, né? Seria a eutanásia. Eutanásia que é usado nos É, cachorros. A cadeira dor elétrica também. ainda está violando direitos humanos. Sim. Direitos humanos. Mas é isso. Mas muito obrigado, assim, então, por... Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Obrigado. Uma grande presença ilustre, né? Espero que os estudantes tenham aprendido bastante. Aprendi bastante com esse Grande ícone historiador. da história da Assado. física. Muito obrigado. Muito obrigado, Muito senhor obrigado, Assado. Gila. O senhor é uma Muito referência obrigado. para nós. Muito obrigado. Bom, voltando aqui agora para nessa reta final do programa, a gente gostaria de chamar o Benjamin Button de novo, o físico. Obrigado pela sua volta. Espero que tenham tratado o senhor bem nos camarins. Cervejinha. Cervejinha? Ah, Isso aí, então. E agora a gente vai fechar nosso programa com mais algumas perguntas que a galera fez pro Benjamin. Então, posso começar? Então, galera, de volta aqui na reta final do programa pra gente finalizar com a presença do nosso físico Benjamin. Benjamin, a gente tem um quadro no programa que é o Hashtag Questiona Vestibular 2019. Mande suas perguntas também nessa hashtag e siga nosso Twitter, que é o @Povo do Sul, _RS. E Benjamin, o Gabriel, o pequeno, mandou a pergunta pra nós, certo? Do que foi o prêmio de consolação? Eu não sei se o senhor poderia responder claramente, Pô, para ajudar nos vestibulandos. salve, Gabriel. O prêmio de consolação, no ano de 1907,
em Westinghouse acabou deixando o controle da companhia. Mas por ironia do destino, em 1911 ele receberia a medalha Edison. Tesla também receberia essa medalha em 1916. Em seu discurso ele acabou dando origem a um dos melhores insultos da história. Tava folgando no Edison. Afogou. Falou que ele era egoísta, porém inteligente, sempre conseguindo chegar onde queria por conta própria. Não é muito uma folgação isso aí. Para Tesla, Edison era ignorante que trabalhava duro para conseguir o que queria, seja como fosse. Edison, por sua vez, sem o mesmo dom literário, descreveu Tesla como um poeta da ciência, com magníficas, mas nada práticas. Em ambos tinha uma dose de razão, como afirma o historiador Bernard Carlson. Tesla era como Alexander Graham Bell, chamava assim próprio o inventor teórico, preferindo editar a forma suas ideias em sua mente. Em contraste, Thomas Edison era o oposto em estilo, preferindo desenvolver suas ideias por meios físicos, seja rabiscando ou manipulando objetos em sua mesa de trabalho. Então, mais uma pergunta aqui do Joaquim. Esqueci o nome. Joaquim Amorim. Joaquim Amorim, no nosso hashtag Questiona Vestibular 2019. nosso Twitterzão. Benjamin. Então, como é que aconteceu? Ele tem a dúvida de como é que aconteceu o fim da disputa entre os dois. Vou botar uma lenda aqui. Salve o Joaquim. É a última pergunta que eu respondo. Já vai dar o horário do programa. Fala sobre o fim da disputa. A execução de William Cameron foi o auge da Guerra das Correntes. Porém, a batalha já estava quase perdida por Edison, que era pressionado pelo setor financeiro para aceitar a corrente alterada. Ele nunca se entregou, mas no ano de 1889, com a fusão de várias de suas empresas, formando Edison General Electric, acabou perdendo o controle acionário. Com sua vontade, uma de suas empresas, a Edison Machine Works, começou a desenvolver equipamentos de corrente alternada. Em abril de 1982, a companhia se uniu a Thomas Watson, empresa que trabalhava com a corrente alterada. A nova empresa chamou-se apenas General Electric. Um mês depois da fusão, Westinghouse ganhou a General Electric e a disputa para iluminar a Feira Mundial de Chicago. O sucesso levou a sua companhia a ter autorização para criar a usina hidroelétrica da Niagara Falls, concluída com a colaboração de Tesla. Foi um triunfo que resultou a universalização da corrente alternada. A Guerra das Correntes finalmente havia terminado. Porém, no ano de 1890, aconteceu outra disputa. A General Electric, já sem relação com Edison, entrou em uma disputa com a Westinghouse por patentes. O alto custo colocou sua empresa à beira da falência, ao ponto de ele ter que pedir ajuda a Tesla em 1907. Esse pau não pediu ajuda? Pediu ajuda porque não dava mais, né? Aí o cupim já foi, tem que fazer isso. É foda. Então, finalizando mais o programa, Benjamin, obrigado pela sua parceria, pelo seu apoio pro pessoal que vai fazer o vestibular. Um prazer ter você no nosso programa. Eu agradeço. Uma boa noite a todos. Fiquem com Um Deus. bom final de semana. E. Adeus, tamo junto, é os guri. E é nóis!